Bora lá, jogo completo. Vou deixar por aqui que... É que eu já falei sobre, né? Uma questão De... De... Interpretação, né? Eu gosto dessa interpretação do que esse árbitro fez, né? É, o Luquinhas quis dar uma adiantada aqui a mais, né? Golaço, velho. Escalonado da Fúria tá muito forte, hein, velho? Muita passagem, velho. É, eu não sei se eles mudaram isso daqui por causa do placar, né? Isso é muito importante também a gente que estuda ter isso daí, porque às vezes, cara, ainda mais sendo o Dudu, né? Que a gente já teve junto, já teve junto por um tempo, então a gente sabe também, né? Sabe como a gente pensa, sabe que tem essa. A gente fez isso na seleção, né? De dependendo de como tiver o jogo, dependendo de como tiver o começo do escalonado, dependendo de quem do adversário entrar, a gente também trocava quem entrava no nosso. Então isso é uma coisa inteligente também que talvez não dê pra gente levar ao pé da letra porque que o Lipão não entrou ainda, né? Ele tava voltando de lesão,
mas será que foi só isso? Né? É difícil, Jefinho, perder essas bolas assim, velho. Chegou, né? E voltamos! E voltamos! Como é que estamos, minha gente? 2-0 Fúria já, que loucura, que loucura! Vou sentar aqui também pra não ficar. Senta também. Ai, meus amigos, e aí, Kelvin? Caramba! Como foi a cirurgia boa, né, do ganhar um A10? jogo. Caramba, que loucura, velho. Cara, acho que foi tudo bem, velho. Cara, acho que foi tamo tudo aí, bem. velho, A gente falei com ele praticamente, pelo né? celular, Ou mas matematicamente classificado para os playoffs, foi tudo né? bem, velho. Resumindo, É isso, né? uma vitória de chegar no Mundial na França. É isso. Ai, minha gente. Lelete acabou com eles. Acabou que ficou o quê? 8-3 pra nós? Caramba, agora Tava eu me perdi. 4-3, 2 gols no coisa. 2 gols duplo, é. E aqui, último jogo do dia, né? Perdeu 2 golaços, mas depois eu vejo, velho, né? Fechar a roda com a galera no vestiário, comemorar lá. É importante, velho. Olha. Lelete fez 2 gols em 2 minutos. É, a Fúria de novo, né? A Fúria todos os Olha. jogos sai com essa frente, né? Deixa eu botar um pouquinho a narração no baixo aí, né? Que agora de 3x já foi. Tamo aí, velho. Tamo aí. Que loucura. 2 gols em 1 minuto. Tá, semana que vem, né? Semana que vem nós pega Fúria. Semana que vem, clássico. Clássico. Galmago. Vai ser tenso esse jogo, velho. Vambora, minha gente. Fúria versus Loud. Clima de tensão, ainda não usaram o pênalti presidente, né? Será que o Coringa deve bater hoje? O Ney não veio, né? Ele não veio. Pelo menos que eu saiba, não, né? Ou veio? Ó, Jefinho. Ai, no pau. Ele finaliza bem, No ele finaliza pau. bem demais. A chapadinha dele é fera. Que loucura. E aí, Liminha, como é que tamo? Todo drama, mas Tamo vivo, né? eu nem sei quanto é que foi no final ali. 8-3. 8-3. 8-3. No final das contas, nós ficou preocupado à toa, Liminha. É, então. Caramba. Gostou do jogo, Liminha? Jogo bom, jogo bom. E é isso, né? Teve que ter uns pênaltis pra equilibrar. Teve a dose ali de emoção.
Mas é isso, pô. Deu nós, deu nós. Deu nós. 12 pontos agora. É isso. Ixi, pegou, né? Pegou o cara entrevista, vai pro caralho, Liminha. Acabou que pegou, marcou a frase, velho. Marcou a frase, Liminha. Perdão aí, família brasileira, velho. Perdão. Aí, ó. Reclamação totalmente descabida na noite de hoje, né, Liminha? Se passou. Ah, Me passei, me passei. Na noite de hoje, né, Liminha? Perdão. Aí, ó. Reclamação totalmente descabida na noite de hoje, né, Liminha? Se passou. Ah, Me passei, me passei. Vamos ver, o Tom a gente tá negociando, velho. O contrato do homem acabou, mas nós tá negociando. É hoje, né? É hoje. Ai, Quer dizer, hoje não, né? Amanhã. Até amanhã tem que hoje, anunciar. Pode, cara, hoje aí, ó, movimento, eu não sei quantas pessoas estão aí, mas eu vou pedir um negócio, eu peço muitas coisas, mas eu vou pedir um negócio que é o mais importante de tudo hoje. O pessoal aí da moderação vai mandar o Instagram do Rufino. E todo mundo que puder seguir o Rufino aí, velho. O que esse cara faz é o guardião silencioso, é o carregador de piano, ele é o pitbull, ele é o cara que arma, ele é o cara que volta, ele é o cara que faz gol. Magic Rufino, velho. Quem puder aí, velho, siga o nosso Rufino, velho. Mano, não tem condição, pô. O Rufino, quer ver o Rufino? Vê Acho que não quanto tem ele nem tá aí. 50 mil seguidores, Olha mano. Não aí. é possível que vocês não vão Cara, fazer chegar a 100k. 46 mil seguidores. 46 mil seguidores, vamos, Pô. rapaziada, tá ligado? Mostra esse incentivo, pô, porque é bonito, tem Cara, vocês não estão muita entendendo gente aí o drama do acompanhando, G3X, né? velho? Instagram, Primeiro rede que vocês estão social, fazendo todo uma mundo pergunta tem. que mesmo que a gente soubesse, a gente não Rufino iria com 2i, responder. tão mandando, underline ó. 98, né? Mas ficaria muito óbvio se o Kelvin tivesse no jogo, que provavelmente seria ele. A gente nem sabe qual é o nosso wildcard ainda, galera. Como é que vocês estão me perguntando quem vai jogar o 1, quem vai jogar o 2, velho? Já mandaram, né? Rufino com 2i, underline 98 aí no Instagram, estão mandando aí, ó. Vou ficar com o Instagram aberto aqui atualizando e aí eu quero ver. Ixi, Tá. mudaram o juiz, hein? Mudaram Amigos, o vocês juiz. não E estão olha só, entendendo a Gal, correria quem que tá nós jogando é estamos, o Cal, cara. o goleiro, que foi pro Mundial com a gente. Verdade. Eles estão jogando com 3 wildcard. Eles mudaram Olha, ó, meta. 47, aumentou Olha 1000 e aí. poucos seguidores, Por legal. favor, rapaziada. Vamos por lá, favor, bora, velho. rapaziada. Tá pouco ainda, hein? Por favor, rapaziada, né? Vamos Os lá. caras precisam ter o reconhecimento também, velho, né? Tá Olha, impedido, tá impedido. Kelvin, você que já viveu tudo aí no futebol, no futset, hoje foi desproporcional a nossa cobrança com o juizão? Se você falar que foi, eu vou ficar na... Gol, Olha, gol, gol. é gol, é Mano. gol. Tá? Olha, Gol, gol. é gol. Se você falar que foi, eu vou ficar na... Gol, Olha, gol, gol. é gol, é Mano. gol. Tá Sim, vivo? tá vivo, tem jogo, né? Então, eu acho que... tem hora que sim, mas não, assim, é normal, o juiz tá acostumado com isso. Eu extrapolei mandar a Kings League pro caralho. Rapaziada, o Rufino 3. Vambora. Alô, Kings League, dava credencial pro Gal. Eu não tenho credencial, Liminha. Não era nem que eu tá aqui. Não era A nem que gente eu tá aqui. a gente foi barrado de entrar no lugar onde Dá os uma jogadores credencial. passam pra Não, mas poder foi ir um pro bom vestiário. chute Isso é ali uma grande também, né? loucura. Esse chute quando entra, é difícil mesmo pro goleiro Você pegar, falou velho. pelo chat, então, eu me senti tendo que falar por vocês, velho. Cara, é isso, é drama, hein? É drama, aqui é drama. O time da Loud tá precisando buscar resultado. Eu não sei se vocês estão acompanhando o vlog dos times, mas o Maurição da Loud, ele pagou um sapo no último jogo que eles perderam, que foi, mano... Cara, Loud vivia um drama. 3 não é? pontos. Drama, Não pegou uma sequência difícil ainda. Jogou contra o Fluxo, né? Perdeu contra o Fluxo. Nivelado. Não, eles ganharam do Fluxo, perdão, na primeira rodada. Aí pegou Nivelados, perdeu pro Nivelados. Depois pegou Real Elite. Foi Real Elite? Aí. Não é Real Elite não, pô. Foi. Foi a treta da inscrição, foi na segunda rodada. É isso, Real Elite, terceira rodada, né? É. E agora estão pegando a final. Ó, um abraço pro Anthony Costa que falou:
meu filho agora segue 3 pessoas. Eu, a mãe dele e o Rufino. Legal, legal. Aí, legal. Aí nunca errou, aí legal. nunca errou. Deixa eu seguir o G3X também, né, no Instagram, né? Segue a página oficial aí do G3X também. Aí nunca errou. Batemos 50 mil no Bateu? Instagram do Rufino. Legal, rapaziada. Aí, ó, Ó. Legal, hein? Legal, Estamos aí, chegando, ó, hein? aí, ó. Mas vamos lá que ainda Continua, cabe mais, né, rapaziada, Liminha? cabe mais. Sempre cabe mais. Cabe mais, rapaziada. Vamos, né? Cara, vocês não sabem o quanto eles ficam felizes, velho. Porra, muito. Ó. Eita. Ai. O Cal aí que o Kel... Seguinte, Aí, ó. vamos lá, vamos contar essa história, né? De uma forma bem didática. Você tem uma oportunidade na sua vida, Liminha, de jogar um campeonato que você nunca, talvez, poderia pensar em jogar. Você ir para um outro país, representar um time, representar uma instituição, onde tem milhares de pessoas assistindo, você representar um país todo, e você chegar no lugar e você não ter a gana, você não ter a vontade de jogar, a vontade de participar. Caramba. É o que ele passou pra gente, né? Ele ia pros treinos, ele falava que estava sentindo dor no tornozelo, sendo que a gente estava num hotel quase 5 estrelas. Olha o resultado. Ó. Lá vem a Loud. Nossa. A gente estava no hotel 5 estrelas, comendo bem, se alimentando bem, descansando, ganhando bicho, uma bicho feira que nem a time de Série A ganha. E aí, na hora de querer jogar... Mas agora ele tá jogando, vai fechar o gol. Detalhe. Que gafe, viu, Liminha? O chat, detetives do chat. Aí, ó, não se fala em outra coisa. Liminha não segue o Rufino. Que Mentira, aí não. Não, tá achado. Seguir agora. Aí Gol. não, pô. Aí é não. foda. Caramba, Aí, ó, Liminha, já Aí bota não, no curso pô. de mascote. Seguir os wildcard do time, Tem que seguir. Caramba, Liminha, você segue o isso. Kelvin, o Andrés. Deixa eu ver aqui se ele me segue. Se ele me seguir, Caramba, eu já vou... piada, Não, e outra, piada. ele me demorou 1 ano pra me seguir, eu segui ele várias vezes. E depois ele Mas acho que agora ele me cobrando, segue. Ele ficava cobrando que o Neymar não seguia ele. Ele ficava falando, o Neymar me segue, ele me segue, Não, quem cobrou foi o BT, pô. Foda, mano, é foda isso. Caramba. É brincadeira esse Liminha, mano. Vamos ver aqui. Vacilão, velho. Mascote vacilão. Foda. Vai tatuar na testa, mascote e vacilão. É duro. Não, eu até me segurei nas interações ali, pô, pra não... O Gabriel Ferraz aí, ó. O A10 tirou a tipóia quando chegou, ficou todo o tempo sem tipóia. Se duvidar, nem levou ela embora. Tem que cobrar ele, queremos ele no Mundial. Ele falou que tem alguns períodos do dia que ele tem que ficar sem a tipóia. Ele Pra não atrofiar. Olha, Mas aí, o craque do povo foi o Rufino, né, rapaziada, hein? Aí, ó. Instagram do G3X, craque do povo, legal. Toca aqui, Liminha. Porque, velho, a sua Putoguro foi a melhor de mascote até hoje. Você acredita que eu não Cara, ouvi? pior que a Loud jogou bem, velho. Pior que a Loud jogou um 7-7 esse primeiro tempo bem, velho. É isso, eu não tinha visto esse jogo com calma aqui. A questão é essa, velho. A questão é que, cara, a Loud tá por vitória, né? E aí você começa perdendo de 2-0. Como é que tu vai fazer 2 gols no Fut 7 contra a Fúria? Então pega aqui na minha sem se preocupar com contra-ataque, tomar É muito difícil, velho. É isso. É muito difícil. Aí provavelmente segundo tempo os caras vão ter que sair mais. Não sei como é que foi o dado também, vamos ver. Cara, não tem, todo jogo Não tem mais gol, ele falou, era as 3 primeiras rodadas, Liminha. Quem pontuou, pontuou. Quem não pontuou até a 4ª rodada não pontuou mais. Hoje já teve time, 4 times não pontuaram 3 pontos. Não, 4 não, 6. Os 2 perderam e os 4 que empataram. Dos 10 times, 6 já não... Cara, o dado é F pro Loud, se cair um X1 com o goleiro, caiu 3. 3 ajuda ou atrapalha? Porque a Fúria vai ter os 3 wildcard, né? Não, na hora de atacar sim, né? Mas eu acho melhor o 3 do que 2. Não, 2. Ou o X1 também. Eles falaram que o Lelete fez 2 gols. No X1, o Lelete tá voando, mano. O Lelete tá muito bem. Ele teve uma evolução. Valeu. Valeu, tamo junto, viu? É nóis. Valeu, viu? Tamo junto. Aí, ó. Paz nos estádios, rapaziada. Ó, pega, anota. Ó. E esse cara aqui, ó, fecha. Ó. Vazou a prancheta. Quando for pra tirar. Nossa, olha o golaço do Lelete, mano. Olha o primeiro gol dele. Mas o Luquinha vacilou também, né? Mas olha isso. Pareceu que o Maurição tava falando mais do Fut 7, né?
Ele tava com 4. Que isso? Nossa. Caralho. Que absurdo. Isso daqui. Ele... Nessa. É, o carro é jogo em aberto, velho. Mas por que a Loud não tá com o goleiro de card? Porque, pô, o goleiro de card eles sentiram que não É tá o valor rendendo, posicional, né? É. Que eu Só que aí rolou a parada de, tipo assim, talvez eles tinham um goleiro wildcard, não priorizaram tanto um goleiro no pique. E aí eu não sei se, entendeu? Caramba, dedo e Jefinho, hein? O dedo é pra brigar, ó. E é toda a dinâmica. Pô, mas a parada do passivo a galera melhorou, né? Melhorou, Tava melhorou. Passiva. A torta e a direita, É. Liminha. Olha lá. Aí já dá pra levantar já. Nossa, aí passou muito mal, Rafa. É isso, velho. Esses Nossa, são os aí passou desperdícios muito que a mal. Loud tá tendo, velho. É um 3 contra 2 pra empatar o jogo, É um velho. trio chato, hein? Trio chato aí pra poder defender, hein? É os desperdícios que você vai tendo, velho. Então, Lipão, Jefinho e Lelete, cara. É trio de seleção brasileira, pô. Nossa. Nossa, Kawa. Kawa. E Lelete. Trio chato, hein? Isso aí passou muito mal. É porque o Lipão veio aparecer, né? Nossa. Vamos ver como é que vai ser o outro Nossa, ataque. calma. Tem que dar uma olhada em outros jogos também. E é foda porque ficou muito tempo, por exemplo, quanto mais tempo você fica no ataque é pior, né? O juiz até agora não deu passivo, é caixa, né? Caixa. É caixa. Você fica no ataque é pior, né? O juiz até agora não deu passivo, é caixa, né? Caixa. É caixa. É muito difícil, olha esse trio aí, velho. É É. muito difícil, velho. Esse dado aí é osso. Os caras têm muita sinergia, né? Eles jogam junto há muito tempo também, né? É, então, exatamente. Vamos ver, às vezes a Loud consegue aí achar um golzinho agora. Mas sabe qual que é o negócio? É o próximo G3X e Fúria, Nenhum desses daí que estão jogando tem característica de finalização, mano. Da Loud. É. E a movimentação era muita movimentação à toa. Defesaça, hein? Defesaça. Sem goleiro. Vai ter mais um ataque, né? Vai ter Fora um minuto de acréscimo, não é possível que ele não vai deixar a gente Aquele divertir, minutinho de né? graça. Aí foi bem, hein? É, perdendo gol. A Loud perdendo os ataques. É isso. O jogo tá, né? O jogo é aí, Ué, velho. Olha, Não não deu. acréscimo. É, se O pai jogo é até- aí. Se pai ia Jogo sair mais aí. da fúria aí, E aí né? acabar o jogo. O jogo é aí, velho. Tá? O jogo é aí. Fã, E eu- viu? Nossa, esse jogo foi desgastante. Eu nem entrei em campo, mas esse jogo foi desgastante. Gastou. Mas é mais difícil estar aqui do que no campo, pô. Ó, anota, Vamos Liminha, ó. permanecer assim. Eu só preciso do capricho pra gente fazer o gol. Tá. Beleza? Eles dão espaço quando a bola entra de meio, como o Matheus recebeu. O Mauricião tá falando, cara, é aquilo ali, né? É, o cara que vê na taxada, eu lembro que o Gal teve um jogo da Supercopa, que no intervalo eu falei pra galera, nós estamos bem, tá? O terceiro jogo, se eu não me engano. Vamos ter mais calma pra finalizar, vamos não sei o que. O Gal falou, tamo bem, como tamo bem? Tá 0x0. O Gal reclamou que tava 0x0 e a gente falou que tava bem, né? E com 20 segundos do segundo tempo, o Luquete fez 1x0. E acho que a gente ganhou de 5x0 esse jogo. A gente tava muito bem. Aqui é um pouco, velho. Primeiro, né? Você tem a tranquilizar seu time. E segundo, cara, aí, né? O jogo no futsal tá 1x0 pra Loud. Então ele não tá errado. Tá errado. O time tá jogando o que tem ali. Não sei a carta que eles têm. Que agora eles vão precisar ser mais agressivos, porque eles estão perdendo de 3-1. Apocão, até que eu assisti bastante de Kings League, pra que essas 3 linhas no meio de campo, as paralelas no caso, porque a linha da grande área continua até a lateral. Cara, a linha da grande área continua até a lateral pra simular onde tem impedimento. Isso aqui até hoje é muito usado, tá? O Maurição tá correto, porque ele falou que a marcação tá certo. Ele tomou 2 gols do Lelete e agora no dado. Ele não tomou gol no 7x7. Faz sentido, né?
Então, deixa eu só voltar ao campo para eu te mostrar. Então, a marcação da área, até hoje, você usa muito. A marcação do meio de campo, ela é para colocar que são zonas neutras, tá? Ou seja, zonas de substituição, tá? Automaticamente também chamadas de zonas neutras. Porém, dentro do jogo, quando você tá no jogo, hoje em dia, por não ter o gol a gol, ela não é tão determinante mesmo, não. Na época do gol a gol, ela era um pouquinho mais determinante porque ela sinalizava até onde você podia chegar no gol a gol. Agora, realmente, ela tá mais ali só para demarcar a área de substituição mesmo. Eita! Vambora! O Andreas. Salve pro A10, hein? Vocês estão perguntando aí do A10 se ele tá bem. Ele está assistindo a live e acabou de... Que bom que eu mutei aqui. Ele acabou de mandar um áudio aqui sobre o Macau, que inclusive eu já tinha anotado parecido, né? Eu já tinha anotado bem parecido. Eu imaginei aí o que ele... Vazou! Tá aí, Fúria 3, Loud 1, Loud vivendo um drama. Drama. Loud também pegou uns confrontos também chatos, né? Hellite, Fúria, nivelados. Todos os confrontos são chatos. Salve pro A10, hein, galera? Do campeonato, quase. A tabela com os 9 melhores times do campeonato. Que golaço. Olha, Kawa. Bem impedimento. Ó a torcida da Fúria, ó a torcida da Fúria. Pô, eu quero um jogo bom, velho. Pra mim tanto faz, quem ganhar, quem perder, mas eu quero um joguinho bom, velho. A Loud vai precisar tentar esse joguinho bom. Não sei se vai ser possível. O dedo é bom também, hein? Bom jogador. Marca muito bem, faz uma função importante pra caramba no time. Não entendeu. Ixi. O dedo marca muito bem, marca, velho. Fecha. Ele é foda. Ele, no nosso jogo, ele vai ficar no pé do Rufino. O Kevin já tá, né? O Kevin já tá, velho. Oh. Eita! Ai! Caramba, jogadaça, hein? Que jogadaça, velho. Cara, você vê que o time da Loud tá jogando, velho. Tá jogando. O problema é que, né, mano? Segura os contra-ataques da Fúria, depois você tá tomando 3 gols em dado escalonado. Cara, o pessoal tá correndo, viu? Tem gente que vai abafar aí daqui a pouco. A Loud tá numa pressão aí. Ei! Ixi! Nossa, brigou. Olha, tirou. Não saiu a bola. Caramba. Não saiu a bola. Luquinhas. Ó, Eita, que bolão. Eita, Lipão. Que é raça. Não lembro desse juiz aí apitando, hein? Ele deu uma cervezada, né?
Não tivemos juiz foda-se hoje. Não tivemos, não tivemos. Será que ele fica no VAR? É o dia do VAR dele? Pô, esse negócio do VAR, você para pra pensar, é uma sacanagem. Aquele gol que foi teoricamente impedido, os caras não traçar a linha, pra nós. É uma sacanagem. O mínimo, né, que tinha que fazer era mostrar, né? Independente pra quem seja, velho, esse VAR de impedimento, esse VAR os caras não é paia, mostram. É paia, velho, é paia. Tipo assim, paia. É quase que um crime sem... É um assassinato sem corpo, Liminha. Se não tem corpo, não tem assassinato, não tem isso? Tem que ter a imagenzinha, nem que Cara, seja o print da tela lá do não monitor. É que os caras estão ganhando, velho. Que os caras estão ganhando. Mano, eles não precisam ser tão incisivos. Tá 3-1 pra Nem eles. que seja o VAR traçado de forma errada, que nem acontece no Brasileirão, tá ligado? Não tem? Aquele que o cara triangula errado, mas ele apresenta alguma coisa. É uma sacanagem, velho. Mostra a tela do VAR mesmo que tá acontecendo, né? Vai mostrando em real time. É engraçado, cara, porque eles mostraram. Você lembra do gol do Lucaneta? Você lembra daquele gol do Lucaneta? Mostrou várias vezes e tal. Eu não sei, cara, por que eles não mostram? É só mostrar, cara. Pablo Armaio se inscreveu Tipo por 2 assim, meses. abre Bom dia, esse @ali precedente pra underline é você pouco. ficar Tem incomodado. uma 9-5 aí, ó. dúvida. Já tinha Todo passado time 5 utiliza um pontos. wildcard temporário. Ele pode atuar por outro time na mesma temporada, quando o Kelvin voltar. Ele pode atuar por outro time na mesma temporada, não depois da 7ª rodada, né? Não depois da 7ª rodada. Antes da 7ª rodada, ele pode. Então, ele pode sim, velho. Ele pode sim. Outras equipes podem ir atrás do Emerson Carioca, por exemplo, de qualquer outro wildcard que jogou. Não precisa ser do G3X, pode ser qualquer outro que jogou em qualquer outro time. Silmaro, que loucura! Olha lá vem. Nossa! Calma! Pelo visto, a querência dele é dentro do Brasil, fora do Brasil, acho que ele não gosta muito de jogar. Fricauá. Mas ele é menino bom, mano. Eu só fiquei puto que ele não mostrava que queria, né? Mas ele é menino bom, pô, menino bom, tá louco. E é pênalti pra... Olha lá, mano, você vê como a liga é doideira, né? É até se o Coringa faz o gol aqui, o jogo já fica uma loucura. O Coringa joga a bola, acho que ele tem 2 gols. Pô, não vi ele errar. Ele teve o primeiro que... Cara, na 7ª rodada, galera, você vai inscrever todos os wildcards ali. Você vai colocar todos os seus wildcards ali na 7ª rodada. Que você tem de pensamento e etc. E a partir dali, esses wildcards não podem trocar de equipe. Então, se o cara jogar a 7ª rodada e você for eliminado do campeonato, ele não pode mais jogar por outro time, velho. Ele bateu... Se o cara jogar... Se você jogou as quartas de final, vamos supor, a gente joga as quartas de final, a gente perde as quartas de final, aí a gente fala, pô, vamos emprestar o Kelvin pra outro time. Não pode, tá ligado? Ele tem 2 de 3. Kelvin não ia poder de qualquer jeito por ser presidente, tá? Mas... É gol, é bagre. É gol, é bagre. É gol, é bagre. É gol ou é bagre? É gol ou é bagre? É bagre. Nossa, no meio do gol, pô. Rasteiro no meio do gol, Liminha. Eu não sei, né? Eu sou meio leigo. Fiquei. Mano, perder o pênalti é uma sensação muito ruim, mano. Meu Deus do céu, mano. Mas eu não lembro qual foi a última vez que eu perdi um pênalti. Que sensação horrível que eu tô, mano. Caramba. Que sensação horrível. Nossa. Cara, era a chance, né? Sem querer pressionar. Mas era a chance, né? Porque o Kawa tinha acabado de pegar. O Coringa deu até um beijinho na bola. E aí vai rolar. Não, pô, aí então. Ele bateu exatamente assim no primeiro. Só que o goleiro pulou pro outro lado, tá ligado? É que ele tentou esperar o goleiro. Ele tentou fazer aquela virada de pé. Então. Bateu fofo, Liminha. Não... E o goleiro não respeitou, ele ficou esperando. Ele é ligeiro, Se ele bate que nem o último, canta, eu não sei. Não chega. Ô, Liminha, vou falar, ó, tá o Ed aí do iFood. A gente fica aqui e todas as cabines tem um cheiro gostoso de comida. Não tem nada, tá ligado? Daí, tá vendo? A logística desse clube é falida, velho. Caramba. Olha lá, ó, garrafa de refri, tem lanche, tem pizza. Ah, é? Tem, mas os caras que eu acho que traz, tá ligado? Não, a gente não traz nada, pô. Traga de casa, Liminha. Eu vou começar a trazer. Então. Não tá um cheiro de comida toda hora? Fica aí. Laude, a galera. Laude. Grande organizada ali da Laude. Tá tirando, né, Liminha? Aí. Tem uma galerinha ali, mas que a Laude é...
Tem muita gente, né, nas strings aí. Eita. No último treino do G3X, eu e o Liminha, a gente descobriu também que o meu pênalti no ângulo, ele tá washed, Tá né, Liminha? washed, não entra mais. Não entra mais, rapaziada. Tô precisando criar outra batida. Os goleiros do G3X só vai pro ângulo, Liminha. Tá washed. Vai ter que treinar o teu rasteiro. Meu rasteiro, vou ter que treinar o meu rasteiro, Liminha. O meu rasteiro é bom. Nossa. Caramba. Uia, vai ter que ser Luquinhas, né? Eu sinto uma Luquinhas dependência na Loud, né? Não era? F. Mas eu sinto uma Luquinhas dependência na Loud. Eu não senti nada ainda nessa Loud aí. Olha, ó, Gal, avisa o K9 que ele perdeu o pênalti porque levou o gank do DJ Mario e nem viu. Foi zica espanhola, olha aí. Olha aí, tá vendo? Tá vendo? Aí você explicou pro Real. Porque o que o DJ Mario... Zica o Kelvin não é brincadeira não, velho. Vai tá valendo isso aí? A Loud não se mexe. Cara, a Fúria tá de boa, né? 28 minutos. 3x1, tá tranquilo. 3x1. Margem de segurança, tem as cartas ainda. O desempate é saldo de gol ou vem confronto direto primeiro? Eu não sei. Eu acho que é saldo de gol. O confronto direto faz mais sentido, Faz mais sentido. Eu sou a favor do confronto direto ser mais... No Brasileirão é confronto direto, 5x2. Acho que não, vitórias. Primeira vitórias. Olha o Cauã, gente. Olha o Cauã, gente. Entregou. Olha o que o Cauã fez. Aí é o jogo 3x1, velho. Cara, é Kings League, velho. Tu não faz nenhum gol no dado escalonado, toma 3 gols em dado escalonado, tá perdendo o jogo de 3x1, consegue achar um golzinho. Aí, velho, você tem uma falha de marcação ali, de saída de bola, perdão. Olha o Cauã, gente. Olha o Cauã, gente. Nem aí, né? Olha o que o Cauã fez. O Kelvin com a visão um pouco de... Tudo bem que ali é falar, pô, o cara tem que chutar, né? Eu tava lendo o chat. Mas é aquela visão óbvia também de que o... óbvio que a culpa acaba sempre sobrando pro goleiro, mas eu como treinador culparia muito mais as linhas de passe, apesar do Iago ter dado uma linha de passe ok, pelo menos pra estourar. Mas o resto, ó, totalmente, velho, totalmente, os números 50 aqui, totalmente passivo, ó. Se bem que ele fala pro Cal estourar a bola, né? Luquinhas totalmente passivo, aceitando a marcação. E o Cauã também erra, óbvio, né? Porque ele tinha essa linha de passe pra pelo menos o Iago jogar. Mas assim, olha o Cauã, ninguém... gente. Olha o Cauã, gente. Entregou. Olha o que o Cauã fez. Eu não vi. O que ele fez? Nossa. Eu tava... Obrigado. O cara da Loud aqui, indignado, ele mesmo. Renatinho indignado. Cara. Olha. Ai. Ó, calma. Olha. Free Kelvin. Porra, mas caramba, velho, ele pegou o pênalti. Olha, e aí sentiu, começou a sentir a perna. Tá queimando, começou a pesar, a bola tá queimando. Ué, os gols que a Loud tomou, velho. A Loud não tomou gol no Fut7, velho, praticamente, né? Porque esse gol no Fut7 que eles tomaram foi um gol entregue. Que, né, mérito da Fúria, porque a Fúria também teve a pressão ali certa. Vai perder mais um, essa aqui já é a quarta rodada. Cara, essa briga tem uma briga no fundo da tabela, que tá uma briga interessante, não tá? Como é que tá a tabela, Liminha? Agora, tabela atualizada. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha quando o Vitão pega a bola, o Lipão onde ele vai. Olha o... Mano, é diferente, velho. Claro que também tem a qualidade do goleiro que foi diferente aqui. Mas é diferente, velho. Aqui é muito menos reclamação se o cara perde. Porque às vezes o goleiro pode errar, ó. Foi uma pressão boa até da Loud, tá ligado? Mas como é que isso. Tá a tabela, Liminha? Agora, tabela atualizada. Tipo, tem que trazer a tabela atualizada, com a Fúria vencendo. Como cairia a tabela? Tá, Fúria 12, G3X 12. Tá, Fúria 12, G3X 12. Aí o terceiro, eu já não sei quem é. Era até então... Era nivelado, mas o nivelado perdeu. O time do estagiário hoje saiu com 1 ponto. Tá com 4. Nossa. O Desimpedido tá com 5. É mais um. É gol, pode acabar já. Aqui tá com o estagiário hoje Fúria, saiu com 1 ponto. 1 ponto, tá com 4. Para fechar, o Lipão viu o espaço, né? O espaço pro Lipão, ele vai mesmo. O Desimpedido tá com 5. É mais um. É gol, pode acabar já. Pode acabar. Caramba. Cara, tá uma bagunça. É gente com 5, é gente... Maurição falando que tava tudo certo na marcação, Liminha. Caramba. Tomaram um monte de gol. Tomaram 2 já, ó.
Mas Crise foi esse na lance Fúria, eles erraram, ó, né? né? Esse lance eles erraram na marcação. Pô, Outro que gol não projeto, teve Vasco, nada a ver pô, com a Maldição pra marcação caramba, mesmo. pegaram um wildcard Eles bom. começaram desde cedo, É. na vida ali, né? Deram a vida desde cedo. Eu não sei o que Vamos ver, né? Carta secreta dos dois? Não, só da Fúria. Caramba. O que nós vai jantar, Liminha? Eita. Eu fui... Já não deram E minutos suspensão, os caras vão jogar com a menos até acabar o jogo. Porra, velho. essa rapaziada. Você sabe, Liminha, eu quero crachar até dos eventos que eu não vou pôr. Eu só queria um crachá, aí sobrou pra todo mundo. Jogo bem controlado pela Fúria, hein? Muito bem controlado. Realmente O André tava nervoso aqui. Ele é o que a galera tava. fala do favoritismo, de como a Fúria tá jogando. Claro, também, né, a Fúria com os 3 wildcards que foram pensados desde o começo do campeonato, apesar do Lipão não ter jogado alguns jogos, já está de volta, mas, né, questão de wildcard, de jogador e tudo é outro lado. Claro que ajuda eles, por, né, eles não terem tido nesse jogo nenhum problema, né, vão com os 3 wildcards que eles estão pensados. Isso aumenta também um pouco, acredito que o percentual de favoritismo, mas o modo como a Fúria tá controlando os jogos Ele viu. A é cabine muito ficou visível, um clima né? Por inflamado, mais né? que eu Ele esteja ficou um falando, clima pô, de mas aí você porra. tomou gol no dado, no O André escalonado. Isso viu faz que é parte mais do fácil jogo. jogar, eu faço. Nosso último jogo, a gente também praticamente matou o jogo no dado, né? Fazendo o jogo Fala, ficar galera, 4x1 avisou, pra é. gente. Não Então, é fácil ficar na Não é cabine. fácil. Olha que caramba. Virou passeio. Virou passeio, Virou rapaziada. passeio. Aqui a Aí, Laude se perdeu faz com a menos aqui também. Mais um lance de ataque aqui, né? Uma marcação que o jogador mesmo falha na marcação, né? O Jefinho dá o gato, vê o espaço, o jogador dá um Olha passinho que caramba. falso. Virou passeio. Virou passeio, Virou rapaziada. passeio. Ainda Aí, reclama de caramba, outro, é crise ainda total. reclamou de outro. Olha né? lá, O cara ó, ainda aí, reclamou vai. de outro. Olha que caramba. Virou passeio. Virou passeio, Virou rapaziada. passeio. Aí, Que facilidade, né? caramba, é crise total. Olha lá, os caras estão ligando pro Batman aí. Caramba. É Nós nóis, tomando né? essa caramba. Ô, louco, possibilidade. Hein, do Lipão, hein, mano? Pintou Lipão, o campeão. Lipão MVP, tá? Pintou o Caralho, campeão. 2 assistências já, um gol. Caramba, e o Maurição falando que a defesa tava ótima, né? Acho que a Laude é o Nossa. time que mais levou gol na competição. Não, mas no Sente intervalo, esse jogo. no intervalo ele falou, a defesa tá certinha, tá Eles tudo não bem. tinham tomado gol de Eles 27. não tinham tomado tá, gol nesse no- jogo, nesse entendi. jogo, Tava nesse 3 a jogo. 1, mas eles sem tomar gol de 27. Eles tomaram... Eles tomaram os Olha dois. o Kawa os de três. novo, agora. gente. Nossa. Aí o cara já entregou um gol, o cara fica com a confiança abalada, velho. A jogada de pé não é o forte do Kawa, né? Cara, mas eles ficaram na posição que eles draftaram em volta do jogador. Pô, eu do não sei, goleiro velho. Estrela, Eu e não- aí... Eu não vou ser o engenheiro de obra pronta e não vou jogar o trabalho alheio. Mas jogar contra a Fúria e sacar o goleiro que era o wildcard, botar um goleiro que talvez não tinha tanta firmeza, às vezes, porque assim, existe Mas eu muito acho que que o goleiro talvez fechava, né? machucou, porque ele tava no treino sábado aqui, pô. Ah, será que ele machucou? Não sei o que aconteceu, viu? Alguém sabe? É o Esaú, não é? O Esaú, É o é. Esaú, velho. E o Pô, Esaú tá era com o pé, do goleiro bom. destaques. Lesionado? filho. Não, faz é, muita é. diferença. Então é né? free loud, Claro que velho. faz muita Lesionado. diferença. Pô, Free o loud. Esaú joga super bem escalonado com o pé Esaú também. lesionado, espero que volte aí. Quer tirar a foto ali, ó. Quer, Faz ó, aí, muita ó, diferença, Aí, ó, depois, Para o tempo, vai parar o tempo. Vai parar o tempo agora, Linha. Caramba, já tá tendo a cara. Link, eu vou vencer no cansaço. Organizada, Gal, tomando... Mas Olha você tem aí. que suprir, né? Você tem que suprir. Tentar suprir, cara. Não faz diferença a gente tá sem o Kelvin? Claro que faz diferença, tá ligado? Você tem que Caramba. suprir, você tem que dar um Caraca, jeito de Marcelo. suprir, velho. Ixi. No seco, Liminha. E o Donato, bom jogador, conhecia, Kelvin? Quê? O Donato, conhecia? Não conheci também, não conhecia. Tô falando que é fácil, né? Mas a gente não é fácil também, mas Não, Liminha, É o como que tá? é, O velho. negócio tá esquisito. o jogo viu? analisado é de quem tá em campo. E quem tá em Não, campo não, realmente Sai na bola. A domínio bate a falta antes, pô. Bate a- muito faz a grande bola aqui pra da parar agora, Fúria. Tem que bater antes da bola, tem que apertar o botão antes dessa bola. Cara, muita gente fala da questão da Loud dos wildcards, né? Se você for ver o Futset até o jogo como é que tava, o jogo tá um jogo equilibrado, mas realmente nesse momento fica um pouquinho essa discussão, e vai existir essa discussão de você ter um wildcard que seja principalmente pelos jogos da Loud, né? Um a Loud toma amarelo e toma 4-1, o outro a Loud toma 3 gols, né? Um pro Lelete
de você ter um wildcard que seja bom e escalonado. Né? E isso realmente a Loud até agora, né? Talvez os caras estejam evoluindo, mas até agora ela não conseguiu ainda ter essa efetividade. Então, basicamente, o escalonado dela é jogado por um jogador que é draftado, né? Pênalti, eu abro a carta, gol duplo. E aí eu bato um pênalti, tá ligado? Entendi. Lá na Itália eles fizeram assim, o cara ali tentou matar na Itália. Deu pênalti, E aí é meio que o balanço estatístico, né? Não tem certo e Você tá errado, certo, mas falou pra que Loud tá ligue. fazendo diferença o jogo do escalonado. Não retiro o que eu falei. É um absurdo vocês botar juiz sem saber regra, cara. É um absurdo. Aqui não muda nada. Mas muda, Liminha, porque a regra é a regra. A regra é a regra. É um absurdo, tá ligado? É um absurdo. O Liminha, o mascote saber e o juiz não saber. É um absurdo isso, porra. Ô! Fora, Low, fora. Low. Ainda deu um chute no ar do Kiko, né? Caramba. F. O que você falou, aí vai, você deu né, aula. os Porque sabe o lances que acontece, tudo aqui, rapaziada? cara, Tem carta pra- secreta, que é Star Play. E aí, o que acontece? É o Pere. Quando a bola tá parada, não pode pedir carta. Na verdade, pode, mas só vai valer depois. Só abre na próxima. Porque senão você fica esperando um pênalti sair e aí E aí você aperta você o aperta. botão e o cara vai ver a sua carta, aí ele fala gol duplo e aí valeu Aí o 2 o pênalti pênalti, vale pô. dois, você não É pode. um absurdo, isso é um absurdo. Se na regra permitisse fazer isso, dá, mas não permite, né? É, Na teoria não pode. mas a regra tá certa, porque isso é meu, não é? É Star Player, gol duplo, né? Que entendeu? poderia usar isso. Mas o Star Player não faz muito sentido ficar esperando, né? Porque Ou semana passada, que esperaram... é só o gol duplo, porque o Star Player não faz muito sentido a pessoa fazer isso. É, já teria pedido, mas é aquilo às vezes, né? Semana passada esperaram o Nivelados abrir a carta, a Fúria viu qual que era a carta e puxou e apertou o botão. Não, hoje rolou a parada, velho. Hoje os caras apertaram o botão e descobriram que tinha que ser pênalti presidente, velho. Mas sabe o que é engraçado? Os Desimpedidos sofreram com isso. Eles pediram pênalti no primeiro jogo e aí o Yuri desceu pra bater. O pessoal falou, não pode. Quer dizer, o cara ia bater o Churato e falou, não pode, tem que ser o presidente. Eles pediram primeiro. Então pra que eles apertaram dessa vez? Todo errado. Então, isso aí é papo até de vara, eu quero a imagem. Quem que apertou aquele botão? Quero a imagem, Quem exatamente. foi que apertou o botão, né? Como que aperta o botão sem querer, né? Você já apertou um botão nem querendo, tu aperta, Liminha. Então. Ou já apertou? Ali, alô, tem que ver se queria, porque pô, se for alguém dos impedidos, se for apertar, apertou. A única coisa que é free é se foi tipo o juiz, ou um câmera, ou alguém da produção que tá apertado. Que pode ter acontecido. A atuação vergonhosa, constrangedor mesmo, tá ligado? Olha lá. Ele tá metendo a banca aí, perdeu o pênalti do mesmo jeito que o Corinthians, mas o time dele tá fazendo a atuação honesta, também o jogo. É, o Exaú tá aqui, tá vendo? Deve estar machucado. Caramba, o Cris tá aí, errou o pênalti também, mas tá metendo a banca, mas aí, caramba. Tá aí, Tá aí. Caramba, tá rolando uma Tá, né? parada, né? O presidente. tá rolando, velho. Hoje não foi dia do pênalti presidente. Oficialmente, hoje não foi dia. Quem que fez hoje? Hoje, Liminha, a bruxa tava solta. Tava. A bruxa tava solta. O Paulinho Louco fez o gol? Não, Só estagiário. só estagiário. Estagiário, olha aí. Verdade. Não tem mais presidente 100%. Não Só tem. o pai, que ainda não chutou. Quem não chuta não erra, Liminha. O pai ainda tá 100%. Mas aí no caso tá 0%, não é 100%. Não, mas beleza, mas eu Você vou não bater. errou, é. Um dia eu vou bater. Mas por enquanto não é 100%, é 0%, né? É, mas e no treino? Na arena eu tô 3 Ah, é, 3 de 3. Treino, treino. Quando tá valendo, sim, mas aí depois você bateu os pênaltis lá quando já não tá valendo, mas aí você não Aí concentra, não valeu, valeu. O Você cara não com concentra. 0% de erro, né? Exatamente, É isso aí. exatamente. Não errou Parabéns, nenhum Liminha. pênalti presidente até É agora. isso. Eu e o Toguro. E a Nive? E a Nive? Olha! Nossa, mano, aquela bolada que a menina levou lá, cara. O estagiário não errou até Mano, ela agora, caiu né? E levantou Também. de bate pronto, velho. Eu acho que ela levantou no susto e depois desmaiou. Se fosse eu, teria desmaiado. Cara, é pressão, velho. Vamos ser Cara, sinceros. esse MVP aí, mete os dois primeiros gols, mas o Filipão. Sem falta, marca falta, Cara, gente. quem tá perdendo de 6, perto de 10. Vai. Exato, vai pra cima, né? Vai pra cima, velho. Olha, os caras estão 28% no Cauã. É o voto de protesto. Não, tá subindo, tá 31%. Vamos votar no Cal, Vamos votar no Cal. Volta no Cal aí, rapaziada. Rapaziada, Não, bota no não, Cal aí, é bota no foda, Cal. Bota no Cal, rapaziada. foda. Vai lá na transmissão 35%, oficial. 37%, tá só aumentando. Rapaziada. Bota no Cal, rapaziada. Calma, rapaziada, se for votar tem que ser rápido, hein? Tem que ser rápido. Bota no Porque Cal, já tá acabando, não vai dar crédito, rapaziada. não. Ele foi MVP, ele foi MVP, ele foi MVP. 46, É, vocês são foda, vocês são foda. É, viajaram essa 47, daqui, como eu já rapaziada, falei, né? vai lá, vai lá. Viajaram. 52% MVP. Mas também, né? Não vou repetir protesto. tudo. Cara, a questão é o seguinte, velho. Viajaram pra caramba, falei isso ontem. Já falaram, né? Então, o próprio Gal... Falei que o Gal ia falar. A questão é que a gente, né? Principalmente, a galera tá sendo educada hoje em dia não pra tentar melhorar, mas sim pra tentar cancelar. E isso nunca vai existir aqui, né? Não importa com quem for, e graças a Deus, né? Não é um dia que tá me falando sobre isso. Meus 22 anos aí no CS, mas, né, tantos anos... Cara, basicamente aí, né, vivendo até mais, né? Desde 2001 ali, com essas coisas de estar aí em futebol e esportes eletrônicos. Foi errado, né? Os caras mesmo, eu falei ontem, os caras mesmo provavelmente vão aparecer e vão falar, e já falaram,
né? Então o erro tá aí, as pessoas melhoram. Acho que existe uma coisa chamada background também, e as pessoas estão lá, e principalmente esses caras que estão aí, que são streamers, que estão toda hora online. É normal que em algum momento você tenha uma interpretação errada, que você faça alguma coisa errada, nada mais é do que ser um ser humano, né? Então, todo mundo aí tem que, principalmente quem tá toda hora à vista, é normal que a galera queira e que veja um erro para chegar. Então, o erro foi feito, o erro foi admitido, a gente tem, né, e conhece esses caras há muito tempo. O Gal nem se fala o tanto de tempo que ele tá, né, com a cara, mostrando o ser humano, mostrando o que ele é. Fora as coisas offline, né, que o Gal sempre ajuda, sempre propõe. Então, assim, é normal. Eu acho que na vida que a gente tem hoje, a gente mais tem que ver sobre o que a gente tem que lutar para melhorar e nunca essa questão de lutar para cancelar, né, que é o que sempre se existe. Que bom, né, que eles já reconheceram. O outro lado é Kings League, né? O outro lado é Kings League. A Kings League é bizarro, a Kings League não tá olhando como que tá essa votação. Já falei, lá fora eles olham. Já mostrei até o nosso jogo contra a Turquia. No nosso jogo contra a Turquia teve 4 jogadores da seleção brasileira eleitos. Não tinha nenhum do time da Turquia que tava tomando um pau nosso, né? Então, assim, eles colocam aí também. Então também tem um pouquinho de vamos acordar aí, Kings League. Teve um jogo do Fluxo que o goleiro do Fluxo não tinha jogado. O cara não tinha entrado em campo e ele estava lá para ser votado, né? Então, assim, é muito complicado. A Kings League é urgente, eu espero que isso sirva tanto pra galera também olhar e falar, caramba, né, pô, viajei, cara. Pô, se eu tivesse numa mesa de bar, se eu tivesse de repente ali, pô, falei brincando, falei num sentido ali, não vou mais fazer isso. Beleza, aprendeu, não é uma coisa legal, é uma coisa que hoje em dia expõe, faz parte que não aconteça de novo. E a Kings League, cara, que sirva isso de lição, né, pra Kings League também não fazer e não colocar de novo uma parada assim. Porque se colocar, muitas vezes não precisa do Gal falando, não precisa do torcedor lá da Loud que também tava vendo. Vai precisar do cara que estiver em casa e não tiver, e esses são os piores, né? Não tiver melhorado nesse sentido, né? Não tiver olhado esse sentido com a palavra que a gente fala hoje em dia, que é a palavra de empatia. Isso faz parte. Às vezes a gente, né, toma decisões, a gente é ser humano, a gente toma alguma coisa, alguma decisão, fala alguma coisa muito mais no ímpeto, né? E muitas vezes não tem maldade nisso. Muitas vezes a gente erra, isso faz parte da nossa vida, né? Então, espero que a gente também, a gente que não tem nada a ver com isso, né? A gente que não tá aqui no streamer nesse momento, a gente que não tá na votação nesse momento, que a gente também use isso daqui também para olhar um pouco mais com o lado de empatia, até para às vezes, né, se por uma nova vez acontecer isso, a gente não cometa isso, né? Não cometa esse erro aí. Não importa, né? Não importa se impactou na votação ou não. Né? Por isso que o Gal pediu desculpa. Não tem essa. A discussão não é se impactou ou não. A discussão é, nós precisamos, né? Opa, tive um erro, vou melhorar. E foi exatamente isso que o Gal falou. E eu acho que é isso que a gente tem que ter, né? Não é o que eu acho, né? Não é o que eu tô falando por ser o Gal. É o que eu falo por ser sempre. Ontem eu tava falando sobre um juiz, né? E falando, cara, vamos deixar o cara apitar. Sendo que muita gente tá falando que o cara errou contra o meu time. E ontem eu acabei de fazer um vídeo, tá? O vídeo de ontem. E falei também ontem sobre a mesma coisa. Sempre que eu vejo uma coisa é para melhorar, né? E não para piorar. Então a gente tem que melhorar, a gente tem que buscar que as pessoas melhorem e não ficar com uma cultura, e nem tá tendo agora, né? Exatamente pelo background que tem a galera da Loud, o background que tem o Gal, que é a galera que tem aqui, todo mundo do Liminha, sabe da índole desses caras. Então a galera realmente tá usando, pô, os caras vacilaram, os caras, né, pô, viram que vacilaram e vão embora.
Eu acho que é mais isso, né? Eu acho que é mais a gente... Eu não falo por esses. Porque por esses é fácil. A gente conhece esses caras há muito tempo. A gente sabe o que os caras estão pensando ou não. Agora, quando a gente tá falando sobre seres humanos, sobre você que tá em casa, esse é o ponto, né? Então, a gente precisa também não só tirar essa cultura de cancelamento da internet. Porque, repito, para nós vai influenciar pelo nosso background menos. Tenho certeza que se eu cometer uma falha, eu sou um ser humano. E por todo mundo que me conhece há 30 anos, 25 anos em live, ou em campeonato, em que seja, vai falar, pô, o Apocão, cara, vacilou. Falou um negócio errado ali, mas o cara, né, vai pedir desculpa, beleza. Agora, essa cultura que a gente tem faz com que pessoas que às vezes não tenham essa explicação ou não tenham, fiquem sempre com medo. E se esqueçam que a gente é ser humano, né? Que é muito melhor com que a gente, velho, melhore todo mundo junto, evolui todo mundo junto, pense, opa, isso aqui que eu falei, pô, não é legal, né? Do que a gente fique nessa cultura aí, que alguns tentam, mas na verdade as pessoas que tentam são pessoas que, graças a Deus, a gente, né, cada vez mais tem ignorado. Voto de protesto. Caramba, Tá aí, olha o que tá vocês aí. estão fazendo, meus amigos. Tá aí, 61 já era. Aqui acabou. tá aí. Calma, MVP. Os Calma, caras da MVP. Globo mudaram, né? Agora tem o voto da galera Aí, e depois ó. os comentaristas fazem uma chancela. 67% Cara. calma, Liminha. Pega a fanbase aí, ó. Caramba. Mas certeza que a galera Não, daqui a tá pouco lá. chega no Vamos lá, 90. de vamos lá. acréscimo é também, meio que né? desumilde e uma espécie de lunacidade a gente achar que isso daí tem a ver com nós, velho. A Laude é gigante. É, o Coringa gigante. pediu. Streamer mais assistido do mundo na última semana. É, e nós não tem achando como. que a gente tem algum impacto aqui, verdade, pô. Isso aí, Zero impacto. 74% cal, hein? Caramba. Caramba. Acabou, juiz. Acaba o sofrimento do pessoal aí, Bob. Sustenta aí, chat. Nossa, Quem tá cheirou falando pai aí, um sustenta frango aí. frito, hein? Tá cheirando tudo que Olha é o comida cal, olha o aqui. cal, Ó, o cal aí, ó. Aí, Fim ó. de jogo. Legal. Fim de Cara, jogo muito dominante, né? Aqui não tem muito o que falar, não. Jogo totalmente dominante aí da Fúria. E, cara, o que a gente sempre fala, velho, é o treinador, a comissão, o torcedor que vê o jogo de fora, né? Eu sempre tenho falado essa frase, por muito que eu estudo e muito que eu tenho pé no chão e humildade. Quando você vê, você identifica coisas, velho. Quando você vê, você identifica coisas, tá ligado? Se você tá assistindo um jogo do seu time na televisão, você não é um burrão porque você não estudou ou não tem experiência como treinador. Você não é um cara que não pode falar porque não é técnico. Você pode falar. E muitas vezes você tá certo naquela coisa que você tá julgando. Né? Naquela coisa que você tá julgando. Isso daí é uma coisa. A outra coisa, que aí sim é o que entra a força maior. Obrigado aí pelos superchats, já vou ler, tá, galera? Que entra a força maior da comissão técnica, do treinador, é como você vai melhorar esse comportamento, o que você vai fazer para melhorar isso, como você vai treinar para melhorar isso, tá ligado? E esse é o grande difícil, porque eu até tava vendo esses dias. Se você olha só o lado negativo, você às vezes esquece que o futebol, e não é o futebol, o esporte coletivo é muito maior. Esses tempos atrás, a galera, pô, tal time não tem aproximação. Isso não precisa ser ruim, né? O Fortaleza chegou na Libertadores e foi com uma aproximação de 2, 3 homens, a terceira bola era sempre longa. Claro, tô dando um exemplo. Óbvio que a aproximação é importante, mas o que eu quero dizer é...
qual é o comportamento que você quer gerar no seu time e como você vai melhorar. Porque dizer que o escalonado é importante na Kings League, todo mundo já sabe. Você acha que o Mauricião não sabe que o escalonado e o dado é importante? Você acha que precisa o torcedor cobrar e falar, pô, vocês não entenderam que na liga o escalonado é importante? É claro que os caras sabem. A questão é como que melhora isso. Então o torcedor... E aí tem outro lado, o torcedor também tá certo de cobrar. Também tá certo de falar, pô, galera, temos que melhorar o escalonado. Tá certo. Pô, nosso escalonado tá ruim. Pô, estamos tomando decisão. Não tô falando da Loud, tô falando de quem... Pô, estamos tomando decisão no escalonado que tem que melhorar. Sim, mas como você melhora isso? Né? Como você vai trazer isso pro seu time? Então esse é o grande ponto, que é a grande dificuldade. Né? Porque falar e ter não tá errado. Então nós, como treinadores, a comissão também tem que ouvir. Eu sempre brinco com isso. Na torcida são milhões de treinadores. Então, todo mundo tem alguma coisa. Todo mundo tem alguma coisa que sabe. E muitas vezes o que a pessoa tá falando é certo. Então, esse balanço quem tá numa comissão tem que entender que o torcedor tá julgando o ponto principal. Ó, seu time tá sem jogada. O time cruza muita bola na área. Seu time tá ruim no escalonado. Seu time, sei lá, no campo não tem aproximação. Seu time... O cara tá julgando o que ele vê no jogo ali. Você também não pode chegar e falar, tu tá falando aí que meu time não joga escalonado, o que você quer que eu faça? Eu tenho um jogador de escalonado, eu tô botando, ele tá perdendo. O que você quer que eu faça? Que eu, dou um tiro no Lelete antes do jogo? Não dá. Então, a comissão, acredito, do jeito que eu tenho um pouco mais de humildade de ver o que o que o torcedor tá falando, o que a galera tá falando, mas também o torcedor, eu acho que também tem que ter esse lado de humildade de olhar que, velho, você tem comportamentos no time. Pra você melhorar, você tem que melhorar comportamentos. Falei sobre isso no jogo do G3X. Pô, Apocão, escolhemos alguns chutes errados. Escolhemos. Mas... E se a gente ficasse 3 minutos rodando a bola? Talvez iam falar que a gente é um time muito passivo que fica rodando a bola e não consegue atacar contra o 4-2. Então, eu tô tentando explicar. Quando a gente coloca uma crítica, como que se melhora isso? Com comportamento de treino e melhora de decisão de individual, tática individual do atleta. Só que não dá pra você querer o 100% em tudo. Não dá pra eu falar pro meu time, rapaziada, eu preciso de agressividade, mas eu preciso que você escolha o chute na hora certa, que você escolha a ultrapassagem na hora certa, que você escolha a bola por cima na hora certa, que você escolha a hora de ir pro drible num X1 na hora certa. Pô, o cara vai falar pra mim, pô, então vem você jogar. Ué. Tá ligado? Vem você jogar. Então, cara, é um pouco de... Eu acho que esses jogos dos times que estão perdendo é um pouco também um aprendizado pra gente olhar, um olhar um pouco mais técnico e tático de se tá sendo feita a coisa mesmo ou não tá sendo feita como parece, né? Como olha, porque a gente vai julgar o resultado. E eu te falo, velho, times que estavam ganhando, alguns estão perdendo agora. Times que estavam perdendo também estão passando por alguns processos em que o comportamento dos jogadores vai melhorando, mas às vezes não vai melhorando do jeito que a gente quer, né? Às vezes não vai melhorando do jeito que a gente quer, na rapidez que a gente quer. Então, cara, isso é muito complicado, velho. Isso é muito complicado e é isso, velho. É isso.